Saudações, meus pensadores e minhas pensadoras. É o seguinte, a gente vai falar agora de filosofia medieval, falar um pouquinho sobre o pensamento de um grande pensador, que é o nosso querido Santo Agostinho ou Agostinho, beleza? Eu vou falar algumas coisas assim, basicamente, e algumas coisas a gente vai complementando aí. Tá, então a gente já falou da Idade Média, já falou do período aí, desses períodos aí formados na Idade Média, em que a gente tem a construção da filosofia medieval. Essa filosofia medieval tem uma característica muito importante, que é a relação com a teologia. Então não esqueça disso, mais uma vez, a filosofia vai ser instrumento da teologia. Então é um caráter ali de subserviência e de não crítica. Então você vai ter esse pensamento. Falamos lá da teologia, da patrística. Não, patrística eu vou falar agora. Falamos da apologética e da filosofia apostólica, tá? Então, só para você definir bem como é que é os espaços, e aí a gente entra na filosofia patrística. A filosofia patrística dura aproximadamente 7 séculos, tá? Então, começa mais ou menos no século quinto ali, mas a gente tem a grande influência de um pensador que é Agostinho de Hipona, né? Aurelius Augustus, o Agostinho, que vai ser um pensador muito importante nessa parte da patrística. Então, só lembrar, patrística é a filosofia dos santos padres, ou seja, é aquela filosofia iniciada com os dogmas. E esses dogmas, eles vão dar o direcionamento da doutrina. Então, lembra que a filosofia cristã surge lá, o pensamento Paulo de Tarso, né, o São Paulo, que vai trazer aspectos morais, mas vai ser só ali o início. Depois você tem a filosofia apologética, que vai defender e utilizar argumentos ali, até do epicurismo, do estoicismo, né, do neoplatonismo, né, utilizar alguns argumentos assim para poder defender o pensamento cristão. Mas a doutrina começa realmente com a patrística. E aí a gente já tem o primeiro problema que você vai ter que ficar atento. Então você tem a patrística, que vai ser esse período aí, né, de 7 séculos. Alguns autores vão escrever em latim. A gente vai chamar de patrística latina. Ah, vai imaginar o cara lá, eu vou falar o padre latino, aí você vai pensar o cara lá dançando salsa merengue, não é isso. Então é o cara que escreveu em latim, tá? E para a patrística grega, obviamente, vai ser o cara que escreveu em grego. Para os pensadores da patrística grega, poderia haver uma conciliação entre a filosofia e a teologia, entre a fé e a razão. Então, muitos autores defendem essa conciliação. Alguns autores depois, que são os latinos, como eu falei, eles já defendem que não, a filosofia seria uma heresia, seria uma crítica absurda. Agostinho vai ser o pensador que apesar de ser latino, ele tentou fazer uma conciliação entre os dois, entre as duas formas de pensar, entre a latina e a grega, entendendo que existiriam coisas que poderiam ser ajudadas pela filosofia e pela fé, mas quem prevalece é a fé. Então não esqueça desse detalhe. Tanto que vem a frase mais famosa, assim, importante, que é aquela frase, creio para entender. Depois, quando você vê lá falar da revolução científica, eles vão justamente debater essa frase. Então, o Galileu, quando ele coloca lá, crer, entender para crer, né? Então, ele está criticando essa frase do Agostinho, do creio para entender. Então, primeiro eu acredito, em primeiro lugar é a fé, e depois vem a compreensão, a racionalidade, a visão geral. Então, Agostinho vai ser um cara que vai ter uma vida muito assim, ele era mundano, vou dizer assim, tá? Então ele era um professor de retórica,
uma pessoa muito desenvolvida, inteligente e tal, muito querida no meio, e se envolvia com várias pessoas, com várias mulheres e tal, e ele então tinha essa vida mais assim mundana. Mas ele foi criado dentro do cristianismo, ele nasce no norte da África, ali na região da Argélia, tá? Então é interessante que você entenda que ele tem uma herança assim romana, né? E ele vai ser criado lá, assim, ele tem uma descendência romana, mas ele vai ser criado na Argélia com uma formação cristã. E aí ele vai, aos poucos, né? Lá pelos seus 32 anos, é que ele começa o processo ali de conversão. Lá pelos 34 anos é que ele vai converter. E a mãe dele é a Santa Mônica. Então, para os cristãos, é a Santa Mônica, que é a santa da conversão. Ou seja, é aquela que leva a converter, que foi o trabalho que ela teve com o Agostinho para que ele se convertesse. 4 anos depois que ele se converteu, aí ela faleceu, desculpa. E aí vai ser canonizada. E o Agostinho também vai ser canonizado. Então, muitos dos princípios que a gente tem hoje, até hoje, são desenvolvidos por Agostinho. Uma das características, por exemplo, é a ideia do pecado original, né? São coisas que desenvolvidas por Agostinho. A ideia, por exemplo, é, da iluminação divina, né? Então, Deus iluminando os indivíduos. A ideia também, por exemplo, do bem e do mal, né? Do mal será a ausência do bem. E principalmente uma ideia que você escuta muito falar, que é o livre-arbítrio, ou seja, essa capacidade de escolher, de saber entre as suas posições o que você decide, né? Então, sabendo que o indivíduo ele tem a vontade e a racionalidade. Existem coisas que por vontade ele consegue, né, dominar, às vezes não. Então, se às vezes ele é levado ao pecado por uma coisa que ele tem assim, uma vontade e não conseguiu controlar, é até compreensível, às vezes até desculpável. Mas se ele pensou e ele tem a razão e ele escolheu, então ele pecou e sabia que estava pecando. E aí ele vai, então, lidar com as consequências. Então veja que é um sistema até lógico, né? Então, o Agostinho também escreve muitas obras que são fantásticas e importantes até para a humanidade, como, por exemplo, as Confissões, por exemplo, a Cidade de Deus. Então, são obras importantes para você entender como é a compreensão geral desse autor, que vai ser tão importante para essa primeira parte da patrística. Então, vamos lembrar que a patrística é o desenvolvimento dos dogmas, né? Alguns principais aí que o Agostinho desenvolveu, e que esse pensamento aí depois vai ser aprimorado e levado para a escolástica, que depois a gente vai falar disso aí, tá certo? Então é isso, a gente dá uma parada agora e vou voltar às minhas atividades aqui, né? Vou voltar às minhas orações aí, meu monastério. Então um grande abraço para vocês e até breve.